senhor presidente, senhores funcionários, deputados presentes. A primeira palavra que me vem para descrever as coisas que nós estamos vivenciando nesse momento no nosso estado e em relação aos últimos episódios da conjuntura do nosso estado. O deputado Paulo Ramos acabou de falar agora da questão dos policiais militares, dos bombeiros. Eu me inscrevi inclusive no expediente final porque eu quero tratar especificamente dessa questão. Eu estive ontem em Brasília com o presidente da OAB Nacional e eu me inscrevi ao final para falar sobre essa questão. Mas nesse momento, acho que até para contextualizar melhor esse debate que eu quero fazer no expediente final, eu gostaria de falar da pauta que foi colocada na cidade para esse parlamento pela Rede Globo de televisão, através do Fantástico, no domingo, quando mostrou imagens que aparentemente chocaram a população do Rio de Janeiro, imagens que chocaram esse parlamento. Pelo que eu soube ontem, vários deputados se revezaram aqui falando sobre o que foi colocado pelo Fantástico. E a gente vê que o poder da mídia, né, o poder dos grandes meios de comunicação em transformar em um grande escândalo, um escândalo de grandes proporções que pauta o conjunto da imprensa e o parlamento, e o executivo e o judiciário, com notícias completamente requentadas. Por que requentadas? Eu estou falando isso para tirar o valor das denúncias, para minimizar e dizer que não é importante discutir punições ao que está acontecendo, não. Eu falo isso para dizer que a questão é mais grave, porque eu mesma, como já vi o deputado Luiz Paulo, como já vi a deputada Clarissa Garotinho, como já vi o deputado Marcelo Freixo, o deputado Paulo Ramos, vários outros deputados dessa casa, nessa tribuna, fazer denúncias, citações a essas empresas, Locante, Toesa, enfim, a todas essas empresas, inclusive com documentos, com uma farta documentação, que sempre denunciou as fraudes que existiam não só na licitação, mas na qualidade do serviço prestado e nas relações espúrias que sempre existiram dessas empresas com os vários dirigentes do primeiro e do segundo escalão do governo do estado. Então, isso foi aqui matéria de encaminhamento ao Ministério Público por várias vezes, matéria de encaminhamento às comissões dessa casa, matéria de encaminhamento ao governo do estado. E o que nós vimos foi o governador Sérgio Cabral pedir ao Supremo Tribunal de Justiça que cassasse o direito dos parlamentares aqui do estado do Rio de Janeiro em produzir requerimentos de informação que pudessem desestabilizar a administração pública. Então vamos parar de brincadeira, porque o que eu gostaria de falar não cabe nesse microfone nem nesse ambiente. Vamos parar de brincadeira e de fazer brincadeirinhas de mau gosto com a vida do povo, porque objetivamente quem está sofrendo nesse momento com essas empresas roubando, que essa é a palavra, roubando e se associando com verdadeiras quadrilhas e máfias que existem, é o povo. São as pessoas que estão nesse momento no Carlos Chagas, no Albert Schweitzer, enfim, no Azevedo Lima, nas várias unidades de saúde que nós temos no nosso estado, tanto as unidades estaduais, as federais, as municipais, porque são essas pessoas que são vítimas, né, desse grande joguinho que está se fazendo com a saúde pública. Por exemplo, alguém se perguntou por que nesse momento esse grande meio de comunicação pega uma notícia requentada, coloca isso no seu horário mais nobre e pauta a cidade e o parlamento com esse debate? Eu acho que, pelo que eu vi, tenho visto na grande mídia em relação ao debate que está acontecendo em Brasília, pelo que eu ouvi ontem lá em Brasília, existe objetivamente uma bola rolando e essa bola chama-se eleição de 2014. Apesar de nós estarmos entrando agora já no processo eleitoral municipal de 2012, o debate que está colocado é o debate de 2014. O debate que está colocado nesse momento
é o debate de um rearranjo, né, no grande acordo nacional que sustenta o governo federal. Existem forças que estão se movendo no sentido de se colocarem nesse cenário político nacional de forma a estarem posicionadas a essa disputa. E aí, uma série de matérias como essa serão manipuladas, né, para serem utilizadas dentro desse jogo de xadrez que está acontecendo no nosso país. A gente viu aí nos grandes meios de televisão, né, a chamada instabilidade no quadro político nacional. Existe uma briga hoje na base do governo, com dois polos centrais, que é o PT e o PMDB, onde, na semana passada, o PMDB impôs uma derrota à presidente Dilma por conta da indicação ou da não indicação no Senado da recondução do presidente da ANTT, né, que é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso foi um símbolo de um jogo de força que está sendo feito. E, objetivamente, a presidente se colocou no cenário como aquela, né, que vai acabar com o fisiologismo na sua base, vai acabar com as chantagens na sua base, vai acabar com as pressões que existem e, obviamente, que a estrutura da presidência da República começa a se mover para nos estados, nos principais estados, aonde você tem aí a força do PMDB consolidada, para começar a mexer com isso, a detonar suas estruturas, a detonar os seus esquemas, como forma de dizer, olha, devagar com andou com Santa de Barro, né? Existe uma aliança nacional, mas a pressão que vocês estão fazendo nós não vamos aturar. E nós sabemos, porque todos eles sabem desse jogo, todos eles sabem, como disse aqui o deputado Paulo Ramos, quais são as empresas, quem são os corruptores, quem é que ganha dinheiro do Estado, quem é que se sustenta da miséria do povo, né? Então eu queria dizer que eu acredito piamente que esse debate que está colocado aqui nesse momento, mostrando, porque é bom dizer, o que está aparecendo agora com o escândalo dessas empresas é a cara do PMDB, é a cara do PMDB que privatizou a saúde do Rio de Janeiro, com a votação aqui nessa casa do projeto das organizações sociais, é a cara do PMDB, do prefeito Eduardo Paes, que privatizou a saúde municipal através das organizações e das fundações, é a cara de várias prefeituras que existem de vários municípios do Rio de Janeiro, que privatizaram e colocaram as OS ou as fundações, que sabiam que esse tipo de gestão compartilhada, como o líder do governo gosta de dizer aqui, que esse tipo de gestão que aceita a terceirização daquilo que é público, só pode levar a esse tipo de relação que está colocado por essas empresas. E empresa, o nome já diz, empreendimento, essas pessoas querem o quê? Querem lucro. Você não vai dizer que vai chamar uma empresa para uma área e ficar surpreso porque essa empresa, de alguma forma, trouxe algum prejuízo para o que é público. Por que não? Que empresa quer lucro. E a saúde do povo do Rio de Janeiro é um espaço para lucro? A saúde do Rio de Janeiro comporta parcerias com setores que não estão preocupados com a vida, mas estão preocupados única e exclusivamente com os seus lucros? Está comprovado que não. Porque enquanto a gente tem aqui a Locante, a Toesa, enfim, a Bela Vista, todos esses que nós já várias vezes trouxemos aqui à guisa de denúncias, enquanto todos eles continuam roubando, o nosso povo lá dentro dos hospitais continua morrendo. Então, aqui é preciso dizer que tem que acabar com esse joguinho aqui de faz de conta. Tem que acabar aqui da gente dizer que não percebe que a solução para isso, porque eu estava vendo na televisão a presidente da República dizendo, não, nós temos que fazer uma apuração exemplar, nós temos que punir, alguns dizendo, nós temos que fazer uma lei de crime hediondo para quem comete esse tipo de fraude, outro, nós temos que isso, nós temos que aquilo. E é simples o que tem que fazer para acabar com essas empresas com esse tipo de comportamento fraudulento. É só tirá-las do serviço da saúde. A saúde tem que ser pública. A saúde, ela é um bem maior da população. Se não existir saúde, não vai existir vida. Se não existe vida, não tem o PP,
não tem asfalto, não tem esgoto, não tem educação, não tem nada. Sem vida, nada dessas coisas podem acontecer, né? Então, o que tem que se dizer aqui, que a melhor medida é que esse governo volte atrás, né, na política que foi votada, de entregar a área da saúde para o setor privado, que ele volte atrás dessa política nefasta de terceirização do serviço público e que ele mostre que tem capacidade de chegar aqui, né, e de aprovar medidas que possam realmente botar nu para a população as falcatruas que estão acontecendo. Então, nesse sentido, alguns parlamentares dessa casa, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Freixo, deputado Paulo Ramos, já apresentaram aqui requerimentos pedindo a formação de uma CPI da saúde. É urgente uma CPI da saúde. Eu estou apresentando um requerimento à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde dessa casa não pode ficar fazendo um balcão de administração de audiências públicas, né? Fazer de conta que se interessa com os problemas da população, negociando entre os parlamentares que compõem a comissão audiências públicas para cada um responder setorialmente a sua base. A Comissão de Saúde tem que vir para cá, junto com os parlamentares que querem uma solução definitiva, e pressionar pela formação de uma CPI. Isso é urgente, isso é fundamental. E queria dizer, para encerrar aqui, que eu também estou entrando, né, hoje com uma proposta de um projeto que dispõe sobre a proibição de participação em licitações de celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienação e locações por empresas que respondam a processos criminais. É simples, não precisa de muita elaboração. Responde a processo criminal, está envolvida, foi condenada de alguma forma com algum tipo de falcatrua na área da saúde, está vinculado, consorciada a alguma outra empresa que participou de algum dano ao erário público, não pode mais ter negócios com serviço público. É simples assim. Agora, eu gostaria de ver o governador Sérgio Cabral ter a coragem que ele teve para bater nos trabalhadores da área da segurança, a coragem que ele teve para prender sem ordem judicial, a coragem que ele teve para deixar incomunicável, a coragem que ele teve agora para expulsar essas pessoas, que ele tivesse essa mesma coragem de macho e fizesse isso com essas empresas, e fizesse isso com todos aqueles que estão ganhando dinheiro, né, com aquilo que é mais sagrado para a população, que é a sua saúde e a sua vida. É muito fácil, né, ser violento, ser macho, né, ser duro, né, com os trabalhadores, com aqueles que não têm condição de responder no mesmo nível, na mesma altura. Eu quero ver medidas de força em relação a essa situação degradante que nós estamos assistindo aqui na área da saúde. E mais, vamos fazer esse debate sim, vamos punir as empresas, vamos, enfim, mas o que tem que ser, a saúde tem que voltar a ser integralmente pública. Essa é a chave das coisas, a saúde tem que voltar a ser integralmente pública. Isso significa que, sob nenhuma forma, o Sistema Único de Saúde não possa se relacionar com empresas privadas, não. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, de forma complementar, nós podemos sim ter a saúde pública se relacionando com algumas empresas dentro de princípios da moralidade, da legalidade, enfim, com uma fiscalização efetiva do Legislativo, do Judiciário, dos próprios órgãos de controle do Executivo. Agora, não pode ser que se entregue totalmente a saúde na mão do setor privado e queira que as coisas sejam diferentes disso que está colocado aqui. Responsável por esse crime é o governo do Estado. Responsável por esse crime são todos aqueles que são cúmplices disso e não têm medidas de força para poder retornar, né, a que a gente realmente ofereça à população uma saúde de qualidade. Para concluir, quero dizer que já estou inscrita para o expediente final. Eu estive em Brasília com o presidente da OAB Nacional, discutindo a questão dos policiais militares, né, e dos bombeiros aqui no Rio de Janeiro. E eu quero, ao final aqui da nossa ordem, do nosso expediente final, poder fazer esse debate também. Porque eu acho que, mais do que nunca, essa pauta está colocada. O governo tem que ser questionado de conjunto pela política que está tendo em relação à segurança pública. Chega de factoides, chega de UPPs, né? As UPPs mágicas, né, que estão aí derramando bandido para todo o interior do estado do Rio de Janeiro, para todos os rincões do nosso estado, enquanto não se pensa uma política séria de segurança pública. Então, eu gostaria de
gostaria de deixar já aqui que mais tarde estarei falando sobre essa questão da segurança e sobre as punições que estão caindo aí sobre os nossos soldados, os nossos oficiais, ou seja, sobre a banda boa da polícia e sobre os bombeiros, e acho que essa é uma questão que interessa muito a população do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Nada. Parabéns, para a ficha limpa para as empresas, né?